Se sim, está resolvido. Então vamos começar a nossa próxima saga, que é a análise da intervenção de terceiros. Os senhores estão todos me ouvindo, né? Aqui tá ativo o microfone, acho que sim. É que eu estou perguntando e ninguém está respondendo. Sim, ótimo. Tá. Então vamos lá, intervenção de terceiros. É o próximo tópico. Nós temos que saber de início, assim, de largada, o que é, quem é terceiro. Algo que nós já falamos, na verdade, né, senhores? Nós já falamos de quem seja terceiro. Terceiro é todo aquele que não é parte. Então, aquele que não é parte, ele é considerado terceiro. Partes, nós aqui estamos falando de partes da demanda. Então, ou demandante ou demandado. Aquele que pede uma providência em seu favor ou aquele contra quem essa providência é pedida. Então, temos o autor no processo de conhecimento, é o demandante. Temos o réu, também no processo de conhecimento, como demandado. Só um asterisco aqui. Nós já falamos, o demandante pode ser autor, o demandante pode ser o recorrente, o demandante pode ser o exequente. São vários tipos de processos distintos que os senhores verão em processo civil 1, 2, 3, 4. O mais comum, que os senhores mais escutam falar, é o autor, mas não é o único, tá? Então vamos lá. O demandante pode ser, como exemplo, o autor, é parte da demanda, porque ele formula a pretensão. O demandado, um dos exemplos, é o réu, ele é parte da demanda, porque contra ele se formula uma pretensão. Então eles são parte da demanda. Quem não é parte da demanda é terceiro. Por isso que é comum a gente definir juiz, e fizemos isso aqui, juiz é um terceiro imparcial. Ele é um terceiro. Significa que ele não é parte. Juiz é um sujeito que não é parte, ele é desinteressado, ele é imparcial. Ok? Bom, vamos ver aqui algumas características iniciais a respeito, então, assim, uma teoria geral da intervenção de terceiros. A possibilidade de intervenção de terceiros decorre da circunstância de que, mesmo que um terceiro não faça parte de um processo, que a sentença, a decisão venha a respingar na sua esfera jurídica. Então, uma coisa que nós não vimos ainda, mas que precisamos tratar aqui, já fizemos noção com os senhores, já fizemos referência, ainda agora, inclusive, uma coisa vai ficar horrível, uma coisa é a coisa julgada, um instituto é a coisa julgada. Uma outra coisa, uma outra situação distinta é o que se chama de efeitos da sentença. A produção de efeitos da sentença é uma coisa. Todo mundo recebe uma parcela de efeitos de uma sentença proferida. Quer ver? Ação de uso capião. Ação de uso capião. Esse imóvel aqui é de B. Depois da sentença ele passa a ser de U. Aí aqui o A manteve, D manteve, C manteve. Mas o U, uso capiente, o autor da uso capião, ganhou o imóvel de B. O imóvel é de quem? De U. Mas ele só é de U perante B? Aquela coisa julgada só produz efeito em relação a quem participou do processo. Porque a coisa julgada é a definitividade. Aquela decisão é definitiva, é imutável, não se pode mais discutir, porque já se discutiu muito em relação a quem participou do processo. Mas quem não participou pode amanhã ou depois discutir. Como foi o nosso exemplo aqui, ó, D não participou. Isto é, coisa julgada. Saber se pode discutir, saber se você pode se insurgir contra aquela decisão. Uma outra coisa distinta são os efeitos. Porque veja, eu não participei do processo. Não participei, e como vocês também não participaram, por quê? Porque não tem que participar. Quando você vai a juiz, você não vai a juiz em face do mundo inteiro. Nós não participamos porque nós não somos nem A, pelo que eu saiba, nenhum dos meus alunos se chamam A, B, C e D. Então vocês não são partes dessa demanda hipotética. Vocês não têm que fazer mesmo.
parte. A coisa julgada não pega em vocês. Nem tem que pegar. A definitividade envolve os sujeitos da relação jurídica controvertida. Agora, a pergunta é, acabou o processo, o imóvel era de B, esse imóvel aqui era de B, passou a ser de U. Ele passa a ser de U perante quem? Perante todo mundo. Eu não posso virar para U e falar assim, não, o imóvel não é teu não. O imóvel é dele, ele participou de um processo, ele ganhou. É justo, injusto, o imóvel é dele, ponto final. Então produz efeito para todo mundo. Veja, o fisco vai cobrar de quem? Cobrar de U, proprietário. Então a produção de efeitos é universal. Uma coisa é produzir efeitos, uma outra coisa é fazer coisa julgada. Então, como a sentença pode produzir efeitos em relação a terceiros, aí é uma questão fática. Por exemplo, vou mudar aqui. A vai a juízo em face de B. A vai a juízo em face de B. Ok? Acontece que B é casado com C. Não estou falando de bem imóvel, não estou falando de empenhorabilidade. B é casado com C. Regime de comunhão parcial. Se B vier perder algum bem naquele processo, C não é interessado? C é interessado. Porque ela tem uma parcela, pelo menos uma pretensão em cima daquele bem. Ok? Imagine que A tem uma relação com S, com L. O A tem uma relação de locação com o L. Então as partes são A e L. A é o locador. L é o locatário. Só que o L tem uma relação com S, que é o sublocatário. A tem uma relação com L, que é o locatário. O S é o sublocatário. Só que se o A retomar o imóvel para ele, não vai respingar no S, que é o sublocatário? A sublocação depende da locação. Então ele pode ter interesse. Vai respingar nele. Por aí vai. São em diversas hipóteses que a decisão de um pode respingar em outros. Então, nesses casos, e eu digo que sim, está sendo gravado, esse aqui não tem nome. Esse que perguntou, bom dia, professor, está sendo gravado? Esse não tem nome, está sem nome ali. Mas está sendo gravado sim. Liliane, oi Liliane. Bom dia, querida. Está sendo gravado. Mesmo que não gere coisa julgada, pode produzir efeitos em relação a terceiro. Pois bem, se pode produzir efeitos em relação a terceiros, nós devemos permitir que esse terceiro ingresse. Mas não é todo e qualquer terceiro. Estamos de acordo? Nós não somos envolvidos em nenhuma questão dessa. Nós podemos ir lá para discutir? Não. Então a intervenção, ela exige, em primeiro lugar, previsão expressa em lei. Essa é a primeira coisa. Previsão expressa em lei. Então, o princípio da legalidade. Segunda coisa, mesmo que haja previsão em lei, nós veremos as espécies aqui já já. Mesmo tendo previsão expressa em lei, é necessário que o terceiro tenha interesse jurídico. Que a lei vai prever, a lei não vai falar que o Arthur pode entrar no processo. A lei vai falar que eventuais terceiros podem ingressar, podem intervir, intervenção de terceiro, nessa, naquela outra hipótese. Agora, você vai ter que demonstrar que você tem interesse naquela outra hipótese. A lei, como sempre, prevê em abstrato, ao passo que você deve demonstrar em concreto. Ok? Então, a previsão de intervenção de terceiro, parecida com a do litisconsórcio, vejam, as duas espécies, intervenção de terceiro,
que estamos vendo aqui, litisconsórcio, que acabamos de ver na última aula, nessa aula mesmo, anteriormente, são espécies de pluralidade de partes. O litisconsórcio pode ter a pluralidade de partes desde o início, inclusive, no litisconsórcio inicial. Aquele exemplo em que 40 autores, que eram os passageiros do ônibus, vão a juízo em face da 1001, a empresa de transporte rodoviário. Litisconsórcio no polo ativo, desde o início, facultativo, simples. Todas as classificações do litisconsórcio. Ok? Agora, pode ser que nós tenhamos uma demanda singular de 1 contra 1, ou seja 1 contra 2 e tal, e alguém que seja terceiro ingresse no processo. Solicite a intervenção. E por que nós vamos aceitar isso? Nós vamos aceitar se tiver previsto em lei, se o terceiro demonstrar interesse jurídico, se o terceiro demonstrar que a decisão pode respingar nele, como nós já falamos. Então, as razões de permitir a intervenção de terceiro são parecidas com as razões do litisconsórcio. Economia processual, resolver em um processo só a demanda originária e os efeitos que ela pode produzir em relação a terceiros. Uma outra razão é uma questão de segurança jurídica, para que esse efeito não seja produzido em relação a terceiro sem que ele tenha participado. Aí, a depender do tipo de efeito, se for um efeito intenso demais, se for um efeito forte demais, de modo que ele deveria ter participado, aí nós já vimos lá no 115 que nós podemos ter nulidade ou ineficácia da decisão. Agora, se for um efeito consequencial, aí ele vai ter que discutir em a demanda autônoma. E para evitar isso, para que você resolva tudo num processo só, economia processual, para que não haja insegurança jurídica, nós temos a possibilidade de intervenção de terceiro. E também para permitir que o terceiro, que pode ter respingado na sua esfera jurídica aquela decisão, que ele possa participar em contraditório. Ampliação do contraditório. Naturalmente, conforme formos analisando as espécies, isso vai ficar mais claro. Porque nos exemplos que eu dei, tem espécies diferentes. Eu não posso ficar aqui aprofundando muito, porque vai ter que explicar. Ok? Aqui é só uma teoria geral. Nós teremos aula específica para cada um deles. Ok? Essas são as razões, portanto, de previsão das intervenções de terceiro. Em algumas situações, em alguns procedimentos, nós temos vedações expressas. Falei ali que a lei tem que permitir. A lei tem que prever a intervenção de terceiro. Isso é um ponto. A lei pode prever, está lá, assistência. É uma modalidade. Então é possível, assistência, se comprovar, papá. Mas aí tem uma outra lei que regulamenta um outro procedimento que pode falar assim, eu não quero nenhuma intervenção de terceiro aqui. Ela pode de modo geral, mas para mim não pode. Então eu sou uma exceção. Nós temos hipóteses de vedações. Então a lei tem que prever, tem que ter interesse jurídico e, além disso, você não pode ter uma vedação. Que o exemplo clássico é a Lei do Juizado Especial Civil, artigo 10 da Lei 9.099 de 95, que é a Lei do JEC, Lei do Juizado Especial Civil. Tá bom? Lá ele afirma expressamente que não se admite intervenções. Deixa eu ver se eu consigo pegar ela aqui, só para que os senhores vejam como é que o legislador prevê. Já estou aqui. Olha o artigo 10. Juizado Especial Civil, vocês verão em processo civil 2, tá? Então não é para ficar falando mais coisa que não, é uma mera menção. Olha lá. Artigo 10 da Lei 9.099 de 95, a Lei do JEC. Não se admitirá
no processo qualquer forma de intervenção de terceiro, nem de assistência. Bom, não precisava dizer nem de assistência, porque assistência é uma das espécies de intervenção de terceiro. Mas a assistência é uma modalidade mais branda de intervenção de terceiro. Então o legislador quis dizer, ó, nenhuma, nem a assistência. Admitir-se-á o litisconsórcio. Então lá na aula de juizado especial, quando eu dou essa aula para vocês, eu digo pluralidade de partes, que são duas, né? No juizado. É admitido litisconsórcio. Não é admitido intervenção de terceiro. Artigo 10. Ok? Mas aí é a aula de juizados, que não nos compete falar aqui. Tem outras leis. A lei do mandado de segurança prevê também, mas aí os senhores verão isso em procedimentos especiais. Tá certo? Bom, vamos falar então agora das espécies. Vamos já aprofundando, vamos tratar das espécies, depois a gente vê classificação e depois vai um por um. As espécies de intervenção de terceiro previstas no CPC são 5. Assistência é a primeira. Denunciação da lide é a segunda. Chamamento ao processo é a terceira. Eu vou escrever isso uma vez só, tá? Incidente de desconsideração da personalidade jurídica é a terceira, que eu não vou escrever isso sempre, eu vou colocar IDPJ. Quando eu disser IDPJ, isso é a técnica do Jaiminho. Os senhores se lembram do Chaves, né? A geração cada vez menos sabe-se de Chaves, que é uma perda cultural irretocável. O Jaiminho era um carteiro, uma personagem do Chaves, que chegava numa bicicleta com uma mala, uma bolsa cheia de carta. Ele dizia assim: Dona Florinda, chegou carta para a senhora. Ah, é? Cadê? Tá aqui, procura aí. Mas você é o carteiro, você que tem que me entregar. Mas é para evitar a fadiga. Ele já veio pedalando, segundo ele, de Tangamandápio, e aí ele não quer, já é um senhor, ele quer evitar a fadiga. Então, para que evite a minha fadiga, IDPJ, incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Os senhores não me verão mais escrevendo isso. Eu só vou colocar daqui para frente IDPJ. E não sou só eu não, tá? A comunidade jurídica toda. Tem um outro que não é intervenção de terceiros, é um outro fenômeno que se chama incidente de resolução de demandas repetitivas. Ninguém fala isso, todo mundo fala só IRDR. Então tem várias dessas siglas que os senhores têm que saber, porque é assim que é. Então IDPJ é um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. E por fim, asterisco. Por fim, no CPC, nós temos o amicus curiae. Amicus curiae. Amicus curiae é um sujeito. Se são vários, muda. E aí é porque é em latim, né? Então, amite curiae é o plural de amicus curiae. Latim, né? Quando eu estou aí na Penha, eu estou em um campus da Cândido Mendes. Quando eu estou na Tijuca, eu estou em outro campus. Então, cada uma das sedes da universidade é um campus. E se eu falar que eu dou aula em vários? Qual é o plural de campus? É campi. Em latim é ao contrário. Em latim o singular com S, o plural é sem S. Então, amicus curiae, amite curiae. Quando os senhores encontrar por aí amite curiae, é porque tem mais de um amicus curiae.
Só isso, tá? Simples assim. Como eu lhes disse, essas são as espécies no CPC, que é a que nós vamos estudar. Não dá tempo de estudar as outras, né? Aí os senhores têm que depois complementar o estudo com a doutrina, com cursos, né? Mas aqui o que eu vou cobrar são aquelas do CPC. Tem algumas outras. Eu não quero ser aqui leviano, nem ser um estelionatário acadêmico, tá? Há uma outra espécie, por exemplo, não vou nem colocar ali para não gerar confusão, tá certo? Uma outra espécie de intervenção de terceiro é aquela que está lá no artigo 788 do Código Civil, a intervenção do segurado. Tem uma intervenção que é a própria do direito de família também. Então, tem algumas da relação de alimentos no Código Civil. Os senhores veem isso mais lá no Código Civil, tá? Tem uma outra espécie de intervenção que é chamada intervenção anômala, que é quando a União Federal intervém nos feitos. Então, é complicado de tratar aqui por duas razões, porque não tem tempo, tem coisa pra caramba pra gente ver, ainda tem outro tópico da disciplina, isso aí vai nos levar, final da aula de hoje, a aula que vem inteira, e talvez até mais um pouquinho da outra aula, nós temos que ver ainda atos processuais, coisa dessa, não tem tempo. Nem que a gente utilize todo o tempo, não dá tempo de falar de absolutamente tudo. Aliás, isto é assim em relação a qualquer disciplina, tá? TGP1 que nós passamos, não vimos tudo. É natural, porque, veja, meu raciocínio é o seguinte: como é que nós vamos passar em 6 meses de aula, que não são 6 meses absolutamente ativo, para P1, para P2, para P3, tem um evento aqui, outro ali, tem feriado. Então, vamos fingir que são 6 meses. Como é que nós vamos reduzir, condensar, espremer em 6 meses mais de 200 anos de história? Mais, né? Bem mais de 200. A autonomia científica do processo, os senhores viram, se deu em 1786. Então ali tem mais, passou de 1986, tem mais de 200 anos. Tem 234 anos. Como é que nós vamos reduzir? Mas antes disso tinha, né? Não era processo, mas era o fenômeno processual, que eles classificavam como outra forma. Ok, como é que nós vamos reduzir 234 anos em 6 meses? Não nos enganemos, a gente vê aqui o mais importante, a gente vê da melhor forma possível, mas não dá para ver tudo. Por isso que há a diferença do bom aluno para aluno regular e para aluno ruim. O aluno ruim é que não sabe nem aquilo que o professor passou. O aluno bom, o aluno regular é aquilo que só sabe que o professor passou. O aluno bom, o diferenciado, o que vai ter sucesso, o que vai passar no concurso, o que vai se distinguir, é aquele que não se contenta em, vamos dizer assim, ser elementado na boca, né? É aquele que corre atrás por fora. Eu fico feliz, quem entra em contato, como é que eu procuro, o que é isso, o que é aquilo, na verdade eu adoro. É um aluno diferenciado, tá? Então, tá visto aí uma informação importante. O que é assistência, o que é denunciação da lide, o que é chamamento ao processo, nós veremos no momento próprio, ok? Nós teremos aulas só de assistência, só de denunciação, assim como fizemos no litisconsórcio. Eu vou falar de cada um desses aí com os senhores. Agora, a classificação da intervenção de terceiro. A intervenção de terceiro, ela se classifica de duas formas. Uma primeira forma é classificar a intervenção de terceiro como sendo forçada ou obrigatória. Não. Forçada ou obrigatória ou voluntária. Então, eu escrevi que eu não deveria... agora tá certo para você. É forçada quando ela é obrigatória, quando o terceiro está lá porque o juiz mandou, ou ela é voluntária, quando decorre da vontade do terceiro. Então, quando que a intervenção de terceiro ela é forçada? Porque o terceiro é chamado para o processo e integra a relação processual, não porque ele quis, porque o juiz mandou. Então, ele tem que participar de modo forçado.
Quando que é voluntário? Quando o terceiro está de lado de fora, tem um processo aqui entre A e B, aí o C está de olho e fala assim, eu quero brincar também. Quando se pede para entrar, é voluntário. Ok? Nós veremos em cada uma das modalidades de intervenção de terceiro se é forçado ou se é voluntário. Tá? Mas, assim, dessas 5 aí, a voluntária por excelência é a assistência. A assistência é, portanto, voluntária. A denunciação da lide é forçada. O chamamento ao processo é forçado. O IDPJ é forçado. Não se tem dúvida. Agora, o amicus curiae pode ser forçado ou voluntário. Então, como é que se classifica as espécies? Quanto a esse critério, assistência voluntária. O assistente pede para entrar. Denunciação, chamamento, IDPJ, sempre forçado. O denunciado vem na marra. O chamado vem na marra. Os sócios que vão fazer parte da IDPJ vão na marra. E o amicus curiae? O amicus curiae pode pedir para entrar ou o juiz chamar. Então ele pode ser voluntário ou facultativo. Forçada ou voluntária. Tá? E nós vamos voltar a ver isso. O segundo critério classificatório é quanto à ampliação subjetiva do processo. Como é que esse terceiro entra no processo? Com qual natureza que esse terceiro entra no processo? O terceiro passará a ser parte da demanda ou o terceiro será apenas parte do processo? Quando o terceiro é parte da demanda, significa que o terceiro ingressa, o terceiro intervém como litisconsorte. O que é litisconsórcio? Acabamos de ver. Pluralidade de demandantes ou pluralidades de demandado. Demanda entre A e B. Um terceiro entra para ser tanto réu quanto B. Então, há um litisconsórcio. E nós veremos quais são as hipóteses, tá? Então, o terceiro pode entrar como sendo mais uma parte da demanda, o terceiro pode entrar como autor, ou o terceiro pode entrar para ser um réu. Então, ele é mais uma parte da demanda, ele é litisconsorte. Porque, como é litisconsórcio a pluralidade, mais de um, então vejam, só com o ingresso do terceiro já vai ter o litisconsórcio. Ah, mas já tinha antes, então ele é mais um litisconsorte. Se não tinha antes, vai passar a ter, que é quando um intervém numa demanda que já tinha um contra um, o outro que intervém, o terceiro que intervém, gera a pluralidade. Tá? Então, quando o terceiro intervém para ser parte da demanda, ele gera um litisconsórcio. Pouco importa se já tinha litisconsórcio ou não. Se já tinha, ele vai ser mais um litisconsorte. Se não tinha, era uma demanda singular, passará a ter litisconsorte. Tá? Aí nós veremos também cada uma delas. Na assistência, o assistente é parte do processo. Ele não vira parte da demanda. O assistente não se torna autor nem réu. Chamamento ao processo. No chamamento ao processo, o chamado. Não, eu pulei denunciação. Denunciação da lide. O denunciado, aquele que é chamado na marra, ele é parte da demanda. Parte da demanda. O chamamento ao processo, o chamado, também é parte da demanda. Quando eu digo parte da demanda, é porque contra ele tem pedido. Tá? O IDPJ, parte da demanda. E o amicus curiae, parte do processo. Parte do processo. Ok? Então essa é a teoria geral das intervenções de terceiro. Ok? O que nos compete agora é analisar as espécies e